Olá, estamos mais uma vez juntos. O que é medo? O que é medo para você? Quais as circunstâncias que o leva a ter medo? O que provoca em você medo? Hoje nós vamos, em uma pequena mensagem, falar o que é medo. Medo, psicologicamente, é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, o que, ao contrário de muitas coisas que nós pensamos, o que suscita isso na nossa vida? O que suscita isso na nossa consciência é sentir ameaçado. Medo também é temor e uma ansiedade irracional, fundamentada em alguma coisa, receio. Hoje nós vamos entender o que está em Mateus capítulo. O texto diz o seguinte: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu ao monte para orar. E chegou a noite, e ele estava lá só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pelo vento contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Amados, como nós vimos no texto que foi lido, a primeira coisa que os levou a ter medo foi a situação. Qual era a situação que eles estavam vivendo? Agora eles estavam no mar, no meio do lago de Genesaré, ou mar da Galileia. Estavam lá no meio sendo fustigado por ondas, por ventos contrários, e o que levou eles a terem medo? O que levou eles a ficarem amedrontados? Tudo aqui na situação gerou ênfases, para eles ter medo. A primeira questão é que o barco estava longe da margem do lago. O segundo, estava sendo fustigado pelos ventos. O terceiro, o vento era contrário. Esses fatores levaram eles a ficarem aterrorizados. Uma segunda questão que levou eles a ter medo foi a crendice. Olha o que o versos 26 do texto de Mateus nos diz. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Observe, meus amados, a circunstância da situação. A segunda circunstância que nós podemos destacar do medo são crendices. As crendices nos levam a ter medo. E a crendice deles aqui é que viram um fantasma. Essa é uma das piores coisas a serem quebradas no coração humano. Crendice, ilusão, superstições. O medo aqui gerou no coração deles uma superstição que eles já tinham outrora: medo de fantasma. Observe que tudo criou o cenário para que eles contemplassem Jesus vindo, andando sobre as águas, e ficassem possuídos de medo. O medo aqui, conhecido. E esse medo conhecido que nós temos de fantasma
tem levado muitos crentes a perderem a fé, tem levado muitos crentes a submeter-se a essa fraqueza humana. E essa fraqueza nossa pode ser controlada por Jesus através da fé. Um outro fator que eu destaco aqui, que o medo gera em nós, eu chamo de impulsos, né? Observe o que o texto de Mateus está falando no versos 27 e 29. Diz assim: mas imediatamente Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, pois sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Observe, irmãos, que às vezes os impulsos do momento do medo que nós temos de identificar, que nos leva a uma questão de agir sem pensar. Jesus se identificou para eles, né, falando: tem de bom ânimo, sou eu. Mas Pedro julgou ser o mais corajoso de todos, embora tivesse medo como qualquer outro. E Pedro fala: Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro sobre as águas. E Pedro desce do barco e vai na direção de Jesus. Mas observe que ele estava com medo da situação, da circunstância. Porque quando ele desce, que ele começa a caminhar, ele age por impulso e ele começa a observar a situação. A palavra está dizendo que ele começou a ver as ondas, os ventos. Aí ele teve medo e começou a submergir. Às vezes, amados, nós não devemos agir por impulsos, nós devemos ter cuidado com isso, né? Às vezes, impulso não é para nós nenhuma confirmação que somos corajosos. Ao contrário, há um ditado popular que diz que no cemitério tem descansando muitas pessoas corajosas. Então nós devemos ter cuidado com nossos impulsos, né? E uma outra lição que eu aprendo do medo aqui é justamente que o medo nos muda o foco. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero falar para você? Olha o que está no versos 29 e 30 do texto de Mateus. O texto diz: respondeu Jesus: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Então, olha, amados, o medo muda o foco, como eu disse. Veja que Pedro, primeiramente, agiu por impulso. E os seus olhos estavam voltados na direção de Jesus. A sua trajetória sobre as águas, enquanto ele mantinha o foco, que era quem? Jesus, foi de total sucesso. Foi esplendoroso. Algo que jamais um ser humano na Terra conseguiu e nem vai conseguir. Somente Jesus conseguiu e Pedro. Mas ele mudou o foco. Começou a reparar nos ventos, começou a reparar nas ondas, né? E já estava no seu coração o medo da intensidade da situação. O texto está dizendo: todavia, reparando a força dos ventos, teve medo e começou a submergir. Assim, amados, é a nossa vida. Às vezes nós mudamos o foco. E quando o nosso foco é Cristo, nós enfrentamos toda a situação. Embora, amados, todos nós tenhamos medos, mas quando temos Cristo na nossa vida, nós somos confiantes.
confiantes em Cristo, não em nós mesmos, não em nossa coragem pessoal, mas em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, comece a confiar mais em Cristo. E tudo isso que eu falei para você nesse pequeno vídeo é lançado fora no temor que você possa adquirir de Jesus, no temor, no amor de Cristo por sua vida. Jesus te ama, Jesus quer o melhor para você. Não deixe que situações possam tomar conta do seu ser. Tenha certeza que Jesus jamais vai deixar você só. Tenha certeza que os ventos, as ondas, os impulsos da vida, as mudanças de foco não vai manter você com Cristo. Mas mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, de turbulência, de vento contrário, como nós estamos passando nesses últimos dias, creia no que eu estou dizendo para você. Jesus estará com você, Jesus estará te guiando. Não mude seu foco, toma decisões certas, precisa manter o foco em Jesus e as nossas vidas serão abençoadas. Amém? Muito bem, muito obrigado. Eu quero que você se inscreva no meu canal, que você possa dar aí seu like e que a bênção do Senhor venha sobre você. E nós sempre estaremos trazendo uma pequena mensagem de Deus para a sua vida. Muito obrigado, nos acompanhe sempre pelo canal do YouTube. Nós também estamos no Facebook, transmitindo o nosso culto online às quarta-feiras e aos domingos. Em breve estarei ministrando estudo bíblico aos sábados, às 19h30. Que Deus vos abençoe e até o momento oportuno, em nome de Jesus.